Emocionante resgate. Faxineira salva gêmeas de milionário, mas recebe demissão após ato heróico. Maria, uma faxineira de 35 anos, acordou cedo como sempre. O sol mal tinha nascido e a rotina exigente já batia à porta. Ela morava no coração da zona sul do Rio de Janeiro, a poucos quilômetros do luxuoso edifício onde trabalhava. Seus pensamentos estavam sempre voltados para Ana e Beatriz, suas gêmeas de 8 anos, que sonhavam em estudar em uma escola particular. O desejo de dar a elas um futuro melhor era o combustível de cada dia. Com a vassoura na mão e uma determinação inabalável, Maria enfrentava os desafios com um sorriso no rosto. Certa manhã, enquanto limpava o andar do milionário proprietário do edifício, o inusitado aconteceu. O elevador parou abruptamente e, em um desespero que cortava o coração, Maria ouviu o grito das gêmeas: "Mãe, estamos presas!" O relógio parecia ter parado. Uma sensação de pavor a invadiu, mas ela não hesitou por um segundo. Correu em direção ao elevador, seu peito acelerado, as mãos trêmulas. Ela sabia que precisava agir e, em um momento de heroísmo absoluto, tentou abrir as portas com toda a força que tinha. O eco de seu coração batia em sincronia com o desespero das filhas. Finalmente, as portas se abriram, revelando as meninas assustadas, mas a salvo. Os olhares de gratidão que as gêmeas lançaram a Maria eram tudo o que ela precisava. Mas o que deveria ser um reconhecimento de sua coragem rapidamente se transformou em um pesadelo. O milionário, preocupado apenas com a repercussão e sua imagem pública, decidiu demitir Maria sem pensar duas vezes. A injustiça a atingiu como um soco no estômago. O ato mais valioso da sua vida levara à perda do seu emprego. Ela se sentia horrível, questionando seu valor diante de uma sociedade que parecia não enxergar sua real importância. Enquanto lida com essa demissão, seu ato de coragem começou a ganhar força nas redes sociais. Os vídeos de seu heroísmo circularam e, como um verdadeiro fenômeno, um movimento de apoio surgiu. Ao redor do Brasil, pessoas se uniam em defesa de Maria, discutindo sobre necessidade de reconhecer quem realmente faz a diferença no dia a dia. Ela estava sendo vista e isso a encheu de esperança. Mas ainda assim, a pergunta permanecia: como sustentar suas filhas sem o emprego que sempre esteve ao seu lado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto mensagens de carinho e apoio inundavam suas redes sociais, um antigo conhecido resolveu aparecer, oferecendo uma oportunidade de trabalho. Maria percebeu que poderia, talvez, mudar não apenas sua vida, mas de muitas outras pessoas que, como ela, sonhavam com dignidade. Ela estava prestes a enfrentar um dilema imenso, confrontando as barreiras que a sociedade tinha imposto. O futuro de suas filhas estava em suas mãos, e com determinação, ela sabia que a luta ainda estava apenas começando. Será que conseguiria superar todas as adversidades e encontrar o reconhecimento que realmente merecia? Maria estava em um turbilhão de emoções. Enquanto seu celular apitava com mensagens de apoio, conversas e novas propostas, ela se sentia tomada por uma mistura de gratidão e incerteza. As gêmeas, Ana e Beatriz, estavam em casa, com expressões preocupadas, tentando entender o que estava acontecendo com a mãe. Maria respirou fundo ao entrar no pequeno apartamento, desejando transmitir uma confiança que ainda não sabia se sentia. "Oi, minhas princesas!" ela exclamou, tentando cobrir a ansiedade com um sorriso largo. As meninas correram para os braços dela, e ela sentiu a familiar sensação de que tudo valeria a pena por causa delas. Mas a vida não era fácil, e enquanto as abraçava, pensava no desafio à sua frente. Quando ela se sentou no sofá, as gêmeas se acomodaram ao seu lado, curiosas. "Mãe, você não vai mais trabalhar com o tio rico?" Ana perguntou com um olhar ingênuo. Beatriz, sempre a mais sensível, franziu a testa, percebendo que havia algo de errado. Maria hesitou, olhou nos olhos delas e decidiu ser honesta.
O que aconteceu foi complicado, meninas, mas às vezes as coisas ruins podem trazer oportunidades boas. As palavras saíam com dificuldade, mas Maria sabia que precisava foi realista. As filhas, que costumavam sonhar em ter um futuro diferente, agora precisavam saber que o futuro delas depende do esforço coletivo. De repente, a mensagem de seu antigo conhecido ressoou em sua mente novamente. Era Carlos, um amigo de longa data que tinha um pequeno negócio de serviços de limpeza. Ele não apenas ofereceu um emprego, mas também um espaço para que Maria pudesse compartilhar suas experiências e ajudar outras mulheres em situações parecidas. Vocês acreditam que a mamãe pode ajudar outras mulheres a encontrar um caminho? Maria perguntou com os olhos brilhando de esperança. As gêmeas assentiram, e Maria sentiu uma onda de motivação tomar conta dela. Se ela aceitasse a oferta, poderia transformar sua dor em algo maior e mais bonito. Mas havia um dilema. Para isso, ela teria que abrir mão de sua antiga vida, de sua zona de conforto. Naquela noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, Maria se sentou à mesa e olhou a tela do celular. As mensagens de apoio continuavam a chegar, mas também havia comentários desdenhosos. Algumas pessoas acreditavam que tudo o que tinha feito não era nada mais que uma cena de filme. Aquilo a preocupava. Os olhos da sociedade eram cruéis e muitas vezes não viam além das aparências. No fundo, Maria tinha uma certeza. Ela tinha que fazer a escolha certa, independentemente do que pensariam. O que era mais importante? Estar presa em um emprego que não a valorizava ou ser livre para ser quem realmente era, lutando por um propósito maior? Com lágrimas nos olhos, sentiu que uma nova força estava despertando dentro dela. Enquanto pensava em qual caminho seguir, uma mensagem chamou sua atenção. Era uma nota de um desconhecido. Estamos com você, Maria. A luta contra a opressão começa onde sentimos coragem para falar. Aquilo a fez refletir sobre a força da coletividade. E se, desse lugar de dor, ela pudesse plantar as sementes de uma grande mudança? Mais do que um emprego, poderia se tornar uma voz ativa. O sol começava a raiar e Maria fez uma promessa a si mesma. No fundo do seu coração, ela sabia que seu próximo passo seria decisivo. Mas qual seria? Ela tinha um sonho, mas o peso da responsabilidade a apertava. A resposta estava mais perto do que imaginava, mas o medo de falhar era aterrador. O que ela faria a seguir poderia mudar não só a vida delas, mas de muitas mães como ela. E assim, a próxima página da sua história se preparava para ser escrita. O que ela faria? Maria acordou com o canto suave dos pássaros lá fora. A luz do sol entrava pela janela e por um momento ela se sentiu tranquila. O que tinha acontecido na noite anterior ainda estava fresco em sua mente, mas hoje era um novo dia. Com determinação, levantou-se da cama e começou sua rotina. As gêmeas ainda dormiam, e ela decidiu aproveitar aquele tempo para refletir sobre o que fazer a seguir. Na hora do café da manhã, Ana e Beatriz entraram na cozinha, seus olhos brilhando de sono. "Bom dia, mamãe!" gritaram em uníssono, como se a alegria delas pudesse iluminar a casa. Maria não pôde evitar o sorriso que se formou em seus lábios. "Bom dia, minhas estrelas! Estão prontas para o melhor dia de todos?" As meninas assentiram e logo estavam devorando torradas com geleia, perdidas em suas conversas sobre escola e amigos. Enquanto observava aquelas duas, Maria sentiu um aperto no coração. Elas eram a razão pela qual tudo valia a pena. Cada sacrifício, cada lágrima. E agora, com a nova proposta de Carlos pairando em sua mente, a ideia de ajudar outras mulheres se tornava cada vez mais atraente. "Meninas, que acham da gente fazer algo novo? Podemos ajudar outras pessoas." As gêmeas olharam para ela com um misto de curiosidade e excitação. "O que você quer dizer, mamãe?" perguntou Beatriz absorta. Maria hesitou por um instante, mas as palavras saíram como um fio de esperança. "Eu conheço algumas mulheres que estão tendo dificuldades, e eu quero ajudá-las. Juntas, podemos fazer a diferença." Ana bateu palminhas. "Sim, vamos ajudar. Podemos organizar algo na escola." Beatriz apenas sorriu, mas seus olhos mostravam que ela estava emocionada. O coração de Maria se encheu de amor. Aquela união poderia se transformar em uma corrente de apoio, e o sonho dela começava a tomar forma. Naquele instante, algo dentro dela se fortaleceu.
Não poderia mais se deixar levar pelas críticas e dúvidas. A verdadeira luta dela não era apenas sobre especulações externas, mas sobre reafirmar sua identidade e seu valor. Então é isso, vou conversar com o Carlos depois do café, decidiu, no tom de quem já havia escolhido seu destino. Depois de um dia agitado no trabalho, Maria estava em casa, nervosa e animada. O coração batia acelerado enquanto ela pensava em como Carlos reagiria a seu desejo de montar um projeto de apoio comunitário. Uma ideia ousada, sem dúvida. A sala estava imersa em um silêncio tenso enquanto ela encarava o celular. Olá, Carlos. Gostaria de conversar com você sobre algo importante quando tiver um tempo. Espero que possamos discutir algumas ideias sobre o nosso projeto. Ela digitou, suas mãos tremendo um pouco. Pressionou enviar e, por um breve momento, tudo parecia estar em suspensão. As horas passaram e a resposta de Carlos finalmente chegou. Oi, Maria. Claro, vamos conversar. Amanhã, às 10 horas, estarei no escritório. Acredito que temos muito a compartilhar. Uma onda de alívio e excitação tomou conta dela. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento inquietante se instalou. E se Carlos não acreditasse em sua ideia? E se o plano falhasse? As preocupações começaram a surgir, mas Maria se lembrou da mensagem que tinha recebido. O apoio que ela tinha recebido poderia ser a força que precisava para transformar tudo. No dia seguinte, chegou mais cedo ao escritório de Carlos. O clima era leve, mas ela sentia a ansiedade pulsar em seu peito. Com cada minuto que passava, ela se lembrava das mães que precisariam dela. Carlos a recebeu com um sorriso, mas assim que o assunto do projeto começou, Maria percebeu que aquele encontro seria mais desafiador do que imaginava. Ao expor suas ideias e o poder de mudança que elas poderiam proporcionar, viu o semblante de Carlos se modificar. Maria, acho que é uma proposta interessante, mas precisamos pensar nas implicações. As palavras dele soaram como um alerta para os medos que ela já alimentava. Foi nesse momento que Maria, em meio à insegurança, decidiu se levantar. Não posso deixar que o medo me paralise. Eu não estou aqui apenas por mim, mas por todas as mulheres que merecem apoio. Precisamos fazer isso. As palavras saíram com uma paixão inesperada. Carlos a observou por um instante e ali, naquela pequena sala, a chance de Maria mudar tudo estava mais próxima do que ela poderia imaginar. Um novo desafio se desenhava no horizonte, mas mesmo diante da possibilidade de fracasso, ela se sentiu pronta para lutar. E ao sair do escritório, se perguntou qual seria o próximo movimento a fazer. Afinal, a coragem é uma escolha, e Maria estava prestes a descobri-la de verdade. Mas ela não sabia que as princesas e órfãos ainda virão pela frente. Reações às suas ambições poderiam trazer desafios inimagináveis. O dia seguinte chegou com um céu nublado, mas Maria sentia a luz dentro de si. Ela não tinha certeza do que esperar, mas a determinação pulsava em suas veias. Ao longo da manhã, houve uma troca frenética de mensagens entre ela e as gêmeas, que estavam animadíssimas para colocar os planos de ajudar outras mulheres em prática. Aquela energia a estimulava. Vamos fazer algo grande juntas, Ana havia escrito. Beatriz, por outro lado, preferia a ideia de um evento para arrecadar fundos, em vez de apenas uma conversa. E se fizermos uma feira, muita comida, brincadeiras e as mamães se sentindo especiais, propôs. Maria sorriu ao ler as mensagens, sentindo um nó se desatar em seu peito. Era como se aquela ideia tivesse ganhado vida. Ao longo do dia, ela começou a pensar em todos os detalhes da feira. Precisava de um lugar, de doações, de apoio, até mesmo de ajuda na divulgação. Depois do trabalho, Maria se reuniu com Carlos novamente. A conversa que eles tinham tido na última reunião ainda a assombrava, mas desta vez ela estava mais preparada. Agora ela iria apresentar uma estratégia sólida, palpável, não apenas um sonho. Carlos entrou na sala e assim que a viu, notou o brilho diferente em seus olhos. "Estamos de volta", ele comentou, tentando quebrar o gelo. Maria sorriu nervosamente. "Na verdade, estou aqui para compartilhar algo que sinto que pode funcionar. Vamos fazer uma feira comunitária para apoiar as mulheres da nossa comunidade." Enquanto ela expunha sua ideia, sentiu a tensão se dissolver entre os dois. Carlos fez uma expressão pensativa e Maria ficou aliviada ao ver que desta vez ele parecia receptivo. Ela apresentou cada detalhe, desde as barracas de alimentos até as oportunidades de aprender novas habilidades.
Cada palavra vinha carregada de paixão, como se estivesse tecendo uma teia de esperança para aquelas mulheres. Mas, de repente, Carlos a interrompeu, seu tom um pouco mais sério. Maria, isso é muito bonito, mas você já pensou na logística disso? E se não tivermos apoio suficiente, poderíamos acabar gastando mais do que arrecadamos. O coração dela afundou por um instante. Não estou fazendo isso sozinha, respondeu rapidamente. Vou contar com as gêmeas, as mães da escola e até tentar buscar parcerias com empresas locais. Há tantas pessoas dispostas a ajudar, basta encontrá-las. Carlos a observou em silêncio. Uma pausa pesada. A vulnerabilidade no olhar dela tocou algum lugar dentro dele. Está bem, Maria, vamos fazer isso, mas precisamos elaborar um plano de ação e definir as responsabilidades. Um sorriso despontou no rosto de Maria, seu corpo relaxou de maneira indescritível. Obrigada, Carlos, eu prometo que não vou decepcioná-lo. Com o coração em alta frequência, ela saiu do escritório carregando mais do que um plano, levava a certeza de que estava prestes a cruzar um novo limiar. Os dias dessa nova missão foram intensos. Maria e as gêmeas se dedicaram à maratona de organização. Elas passaram horas preparando cartazes, arrumando os materiais, colando as fachadas e indo às escolas. Foram desafios inúmeros, mas todos estavam sendo leves ao tempo, pois se ulava tudo com satisfação e determinação. Naquele momento, a ideia de chegar ao super em conjunto parecia cada vez mais próxima. Doações e batendo a porta de vizinhos e comerciantes em busca de apoio. A cada sorriso que recebiam, a ideia de que estavam fazendo algo impactante se reforçava. Porém, em meio à empolgação, uma dúvida a consumia. E se os negócios não se concretizassem? E se as pessoas não comparecessem? Essas questões começaram a pesar em seu coração. Certa noite, enquanto as gêmeas dormiam tranquilamente, Maria se sentou na sala, envolta em pensamentos. Uma mensagem de Carlos apareceu no celular. Precisamos conversar. Amanhã. O que poderia ser? O medo a envolveu como uma névoa densa. Ela respirou fundo e decidiu que, independentemente do que Carlos dissesse, ela seria forte. Aquela feira era mais do que um evento. Era a oportunidade de expor sua voz e fazer valer seu lugar. Mas o horizonte parecia mais enigmático do que ela poderia imaginar. O telefonema de Carlos no dia seguinte poderia mudar tudo novamente. O que ele tinha a dizer, afinal? A incerteza fez seu coração acelerar e, ao mesmo tempo, a empolgação de lutar pela transformação a impulsionava. Maria estava prestes a descobrir que alguns desafios vão além do que se pode prever. Mas ela se sentia disposta a enfrentar o que viesse. O dia seguinte chegou trazendo um sol tímido, mas Maria sentiu uma tempestade de emoções dentro dela. A noite mal dormida não a impediu de se preparar para a conversa decisiva com Carlos. Luz do dia filtrava-se pelas janelas, quase como se dissesse, corra atrás do que você deseja. E era isso que ela ia fazer. Logo pela manhã, Maria se vestiu com um vestido simples, mas que a fazia sentir-se forte. A cada botão que fechava, ela repetia uma mantra mental. Eu posso, eu vou, eu sou. Quando chegou ao trabalho, as palavras de Carlos ainda dançavam em sua mente, ensaiando possibilidades e preocupações. Entrando na sala de reuniões, Maria encontrou Carlos já sentado à mesa, uma expressão séria no rosto. Ele a cumprimentou com um aceno, e ao olhar nos olhos dele, percebeu uma mistura de apreensão e interesse. Ela puxou a cadeira e sentou-se, o coração pulsando na garganta. Maria, eu fiquei pensando sobre a feira, ele começou, e um frio percorreu a espinha dela. Ela estava pronta para argumentar e defendê-la com unhas e dentes. Mas antes que pudesse dizer algo, Carlos continuou. Acredito que precisamos de um viés mais forte. Apenas o apoio da comunidade pode não ser suficiente, especialmente com o nosso público. Precisamos de um nome grande, alguém que possa atrair pessoas. A ideia de um nome grande não parecia se esquivar no seu cérebro. Maria ficou em silêncio, a cabeça fervilhando. O que ele estava sugerindo? Como assim um apoiador famoso? Ela questionou, quase murmurando. Sim, uma figura pública. Pense em um influenciador ou até uma celebridade local que tenha lutado por causas semelhantes. Isso pode dar o impulso que precisamos, Carlos explicou, sua voz firme. A ideia se espraiou na mente de Maria como um vento gelado. Não era
simples conseguir apoio de alguém assim. Mas enquanto esse pensamento a assombrava, uma nova chama se acendeu dentro de si. Ela sabia que precisava fazer o impossível. E, ao se abrir para essa possibilidade, percebia que a pressão que a atingia logo se transformava em uma nova força. Eu posso tentar, disse ela, um brilho determinado em seus olhos. Carlos sorriu, desta vez um sorriso mais generoso, quase vibrante. Ótimo! Que tal começarmos logo a buscar alguém? A empolgação dela crescia. A feira não era só uma feira, era um grito de liberdade e união. Os dias seguintes foram uma loucura. Maria, junto com as gêmeas, lançou-se na missão de encontrar um ícone. Elas passaram telefonando, enviando e-mails e mensagens incessantemente. Naqueles momentos, Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias, lembrando-a do porquê de tudo aquilo. No entanto, entre ligações e convenientes almoços em cafés, uma mensagem deixou Maria em estado de alerta. Uma influenciadora conhecida, que estava disposta a apoiá-los. Ela havia aceitado se reunir com Maria e as gêmeas. As horas seguintes foram um turbilhão de nervos e expectativa. Finalmente, no dia marcado, Maria se encontrou com a influenciadora em uma cafeteria. A mulher era carismática, com um sorriso que iluminava o lugar. Enquanto conversavam, Maria expôs cada detalhe da feira, citando as mulheres e as mães que precisavam de apoio. Mas havia uma coisa que não esperava. A influenciadora falaria sobre suas próprias experiências, de superação, e aquilo abriu portas. Era exatamente a conexão que Maria esperava. Porém, no meio dessa reunião, o celular de Maria vibrou com uma mensagem de Carlos. Precisamos conversar sobre um novo projeto que pode afetar a feira. Aquelas palavras trouxeram de volta os medos. O que poderia ser tão urgente? Nem tudo que brilha é ouro, pensou Maria, com o olhar projetado para a janela da cafeteria. As esperanças se entrelaçaram com as inquietações, e ela mal podia discernir as emoções em sua mente. A conversa que estava por vir poderia ser a chave, ou a pedra que derrubaria a construção que estavam erguendo. Sem saber se o que aguardava era um presente ou um golpe, Maria respirou fundo e, com determinação, decidiu que não deixaria que nada a desanimasse. Aquela feira era mais que um evento, era uma manifestação de esperança coletiva, e ela estava disposta a lutar por cada passo e cada mulher ali. O próximo passo poderia ser crucial, mas que tipo de mensagem Carlos teria a trazê-la? Havia uma imensidão de possibilidades, e Maria estava pronta para enfrentá-las. Maria se despediu da influenciadora com um aperto de mão firme e um sorriso vibrante. O coração ainda palpitava com a emoção do encontro, mas havia uma sombra crescente em sua mente. A mensagem de Carlos não saía de seus pensamentos. O que o novo projeto poderia significar para a feira? Sempre otimista, ela apostou que este poderia ser um passo na direção certa, mas a ansiedade a consumia, como uma brisa fria que teima em não ir embora. Ao sair da cafeteria, Maria decidiu que não poderia esperar mais. Necessitava entender o que Carlos tinha em mente. Percebeu que, ao longo da semana, havia se distanciado dele com todo o foco na busca pelo apoio. Mas agora, mais do que nunca, era necessário alinhar suas expectativas e esclarecer os rumos a seguir. Tinha que ser honesta, e isso incluía também ser vulnerável. No escritório, Maria notou que Carlos estava parado, olhando pela janela. Ele parecia perdido em pensamentos. Ao se aproximar, sentiu seu estômago apertar. "Oi, Carlos, recebi sua mensagem. Podemos conversar?" ela disse, tentando manter a voz firme. Carlos se virou. Sua expressão agora misturava preocupação e determinação. "Sim, precisamos. A verdade é que a empresa tem um novo projeto que está sendo considerado, uma parceria que, se concretizada, pode mudar tudo", ele começou a explicar, as palavras pesadas como chumbo. "Porém, eu não tenho certeza se é o que queremos." Maria prendeu a respiração. "Mas isso pode ajudar a feira, certo?" "Pode parecer que sim, mas essa parceria envolve uma outra empresa que tem um histórico de ganhar em cima dos projetos sociais e muitas vezes desconsidera as vozes locais. Não quero que a nossa feira perca a essência", ele disse, passando a mão pela testa. Os olhos de Maria brilharam ao perceber o dilema de Carlos. Ele a estava ouvindo. "E se nós tentássemos encontrar um jeito de unir os dois projetos? A nossa feira é sobre inclusão, e talvez incorporar essa ideia possa atrair mais atenção sem perder de vista a nossa missão", sugeriu.
Mas Carlos não estava convencido. E se eles nos levarem numa direção que não queremos, o preço a pagar pode ser alto demais. Maria sentiu uma onda de determinação. A feira era mais do que uma atividade, era um movimento. Precisamos lutar por isso, precisamos mostrar o valor que temos. Eu acredito que juntos podemos registrar nossa voz e a força da comunidade. Se não arriscarmos, não vamos saber o que realmente podemos conquistar. Ele a olhou, um misto de respeito e dúvida. Você realmente acredita nisso? Sim, essa feira pode transformar vidas, Carlos. Podemos fazer história, respondeu com a voz inabalável. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Carlos refletia as palavras de Maria, mas a tensão pairava no ar. O receio e a esperança pareciam estar em uma batalha silenciosa. Então, Carlos, com um gesto lento, pegou seu celular e começou a digitar. Maria prendeu o fôlego. O que ele estava fazendo? Estou solicitando uma reunião com a gestão, para conversarmos sobre a parceria e ver se podemos de fato moldá-la a partir de nossa visão, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Eu quero participar disso. Juntos, podemos fazer a equipe entender a importância de manter nossas raízes e ainda conseguir apoio, Maria disse, do fundo do coração. Carlos finalmente começou a sorrir, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Você está certa, vamos fazer isso juntos. As emoções turbionavam dentro de Maria, um misto de alívio e alegria. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida persistente a acompanhava. Conseguirão realmente ter controle sobre essa nova parceria? Enquanto Carlos enviava a mensagem, Maria percebeu que estavam prestes a embarcar em uma nova jornada. Os desafios estavam apenas começando. O que isso significaria para a feira? Estava prestes a descobrir que o desafio mais assustador poderia ser também o que traria um renascimento. E enquanto contemplava o futuro, Maria sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que reviravoltas essa nova parceria traria? O coração pulsava com a expectativa do que viria a seguir. A reunião com a gestão estava marcada para o final da semana, e a expectativa de Maria era palpável. O dia parecia durar uma eternidade, enquanto ela tentava organizar seus pensamentos. Ao sair do escritório naquela tarde, as luzes da cidade começavam a brilhar, refletindo sua ansiedade interior. Os desafios que vieram a seguir ainda eram desconhecidos, mas Maria estava determinada a lutar pela essência da feira, esse espaço que sempre havia dado voz aos sonhos e aos desejos da comunidade. Naquela noite, Maria decidiu que precisava se preparar. Pegou um caderno, o mesmo que usava quando começou a planejar a feira, um objeto que guardava memórias e esperanças, e começou a anotar suas ideias. Quais pontos ela deveria destacar? O que era realmente importante? As palavras pareciam fluir como um rio, uma torrente de emoções e frustrações condensadas em cada linha. No dia seguinte, Maria se reuniu com alguns dos expositores. A conversa fluía leve, cheia de entusiasmo. Compartilhar suas dúvidas e esperanças fez crescer uma aura de união entre eles. Todos concordavam. A feira não poderia ser um programa de empresa que desconsiderasse o propósito verdadeiro. Nessa roda de pessoas, ela percebeu que o amor pela feira e pelas pessoas que a faziam pulsar era mais forte que qualquer obstáculo. Se essa parceria for combinada de forma justa, talvez possamos extrair o que há de melhor, sem perder nosso foco, sugeriu uma artesã. A proposta ecoou nos corações de todos ali. Maria estava começando a ver uma nova perspectiva. Se conseguirmos articular nossas vozes de maneira coesa, talvez possamos não apenas manter nossa essência, mas expandir nosso alcance, disse, com o coração batendo mais forte. Ela sabia que essa luta não seria fácil, mas cada participação daquela roda de conversa reavivava seu ânimo. O que Maria não podia prever era a rivalidade que começaria a surgir entre os expositores. Enquanto alguns abraçavam a ideia de explorar essa nova parceria, outros viam isso como uma traição ao legado da feira. As tensões começaram a crescer. Um sentimento de divisão ameaçava a união que haviam construído juntos. No dia da reunião com a gestão, Maria chegou cedo, seu coração palpitando com cada passo. Carlos estava ao seu lado, um apoio que a tranquilizava. Na sala de reuniões, olhares curiosos se voltaram para eles enquanto as discussões começavam. Precisamos ser claros sobre o que queremos, começou Carlos, com a voz firme. Maria sentiu um frio na barriga. Ele se virou para ela, dando espaço para que se manifestasse. Com coragem, Maria levantou-se.
Nossa feira é um espaço que representa a pulsação da comunidade. Queremos apoio, mas não queremos abrir mão do que somos. O que pedimos é um compromisso verdadeiro de mãos dadas com as vozes locais. As palavras dela haviam ressoado pelo ambiente. Era um momento sombrio, mas iluminado pela esperança. A tensão pairava no ar, quando então um dos executivos da empresa mencionou algo que Maria nunca esperava ouvir. Entendemos suas preocupações. Contudo, temos como objetivo expandir e, se possível, gostaria de conhecer a opinião de todos os envolvidos em uma conversa mais profunda sobre a parceria. O que estava acontecendo? Um misto de alívio e desconfiança tomou conta de Maria. Estariam eles realmente dispostos a ouvir? Mas a pergunta que não saía de sua mente era: até onde estavam dispostos a ir para fazer da feira algo maior, sem comprometer sua essência? Enquanto a discussão avançava, Maria soube que a verdadeira luta estava apenas começando. A resposta que ela tanto desejava poderia vir com um preço muito maior do que imaginava. O que poderia mudar isso tudo para sempre? Os dias que se seguiram à reunião se desenrolaram em um misto de expectativa e ansiedade. Maria se sentia como se estivesse a um fio, dançando entre a esperança de mudança e o medo do que poderia acontecer. Mergulhada em seus planos, ela não parava de pensar nas várias perspectivas que surgiam entre os expositores. Alguns estavam entusiasmados, prontos para explorar novas possibilidades. Outros se mostravam céticos e rancorosos, temerosos de que a essência da feira fosse diluída num mar de interesses corporativos. A atmosfera estava pesada, mas Maria se esforçou para manter o foco. Com a ajuda de Carlos, ela organizou uma nova reunião com todos os expositores, decidida a unir a comunidade novamente. O local escolhido foi a praça central da feira, onde a energia das interações fluía livre e pura. A ideia era clara: não podiam deixar que o medo de mudança os separassem. Quando o grupo se reuniu, Maria olhou nos olhos de cada um. Estamos aqui porque acreditamos nesta feira. Precisamos conversar. Quais são as suas preocupações? Ela começou com a voz firme e mais suave. Uma dona de comida de rua levantou a mão, com uma expressão preocupada. E se essa parceria transformar nossas bancas em algo que não somos? E se perdermos o que conquistamos até agora? A pergunta ficou no ar, como uma nuvem negra pairando sobre a reunião. Outras vozes ecoaram: nossas tradições são mais fortes que qualquer contrato, e não podemos esquecer de onde viemos. Maria percebeu que os sentimentos eram intensos. A força da comunidade era palpável, mas a polarização entre os expositores corria como um fio cortante. O desafio de unir todos os lados era monumental, mas ela estava disposta a enfrentar essa batalha. Eu entendo o medo de perdermos nosso coração, começou Maria, controlando a tremedeira subia pela sua espinha. Mas e se conseguimos ser mais? E se pudermos fazer nosso legado crescer, atingindo mais pessoas sem perder o que somos? Por que não lutar por isso juntos? As chamas da discussão foram acesas. O diálogo estava vivo e Maria sentiu uma chama de esperança brotar enquanto as vozes discordantes começaram a encontrar um tom comum. Algumas propuseram um comitê para acompanhar a evolução da parceria. Outras pediram garantias por escrito que assegurassem o espaço de seus produtos. Carlos, vendo a transformação da energia na sala, endossou a ideia. Vamos colocar todas as nossas demandas na mesa. Não vamos nos deixar dividir. Esta feira é nossa e precisamos mostrá-los que trabalhamos juntos. Com o ânimo renovado, o grupo estabeleceu uma lista de pontos a serem defendidos na próxima conversa com a gestão. Maria sentia que estavam começando a formar uma verdadeira rede. Ao final da reunião, abraços e risadas substituíram a tensão anterior, e todos pareciam mais leves. Mas, conforme Maria caminhava para casa, uma angústia pesarosa a acompanhava. E se a gestão não levasse a sério as propostas de todos? E se as promessas fossem apenas palavras ao vento? A sensação de que mais desafios estavam a caminho não a abandonava. No silêncio da noite, ela percebeu que a batalha apenas começara. No dia da segunda reunião com a gestão, um novo convidado se juntou à mesa.
Um representante da empresa que tinha interesses financeiros na feira. O olhar dele era intenso e indiferente. Maria sabia que essa poderia ser a hora da verdade. Quais seriam os próximos passos? E qual seria o preço que teriam que pagar para proteger a feira? O dia da reunião chegou. O sol mal havia nascido, mas Maria já estava de pé, o coração acelerado e os pensamentos girando como uma maré revolta. Olhou no espelho, ajustou o cabelo e vestiu o vestido que usava em momentos especiais, como se aquela roupa pudesse trazer sorte. A expectativa era palpável e a pressão aumentava a cada passo que dava rumo à praça central. Ao chegar, encontrou os expositores reunidos e a energia vibrante e eletrificada na atmosfera. Algumas faces estavam nervosas, outras determinadas. Maria respirou fundo, tentando absorver cada emoção que pulsava no ar. Carlos, ao seu lado, lançou um olhar encorajador e ela sentiu um calor no peito. Quando o representante da empresa entrou, o ambiente ficou tenso como uma corda esticada. Ele parecia sereno, mas havia um brilho calculado em seus olhos. Maria notou que todos o observavam com uma mistura de respeito e desprezo. A mesa de negociações foi montada e os olhares críticos se tornaram uma espécie de armadura. Eles estavam prontos para lutar por aquilo em que acreditavam. Bom dia a todos! Estou aqui para discutir a parceria, começou o homem, com uma voz que se arrastava. Ao abrir seu laptop, Maria notou que ele mostrava gráficos e números, mas isso a deixava ainda mais apreensiva. Não havia dados que poderiam calcular o valor emocional e cultural que a feira representava. O coração de cada expositor estava naquela praça, naquelas cores, naquela comida. Vamos direto ao ponto, Maria interveio, com um tom decididamente firme. Nós estamos aqui porque acreditamos na preservação do que construímos juntos. Vocês precisam entender que não somos apenas número. Temos histórias, legados. Ele levantou uma sobrancelha, surpreso, e Maria percebeu que tinha conseguido despertá-lo de sua apatia. As palavras estavam começando a fluir, e o apoio dos expositores parecia ser uma onda poderosa, empurrando-a para frente. As propostas de garantias foram apresentadas, e com cada demanda a tensão aumentava. O representante mostrava-se impassível, mas Maria não se deixou abalar. Quando um expositor relatou como aquela feira havia salvado seu negócio familiar ao longo dos anos, ela viu lágrimas nos olhos de outros. Era ali, naquele momento, que estavam moldando o futuro. A negociação prosseguiu, mas a frustração começou a ser evidente. O homem insistia que as condições eram necessárias e que muitas coisas precisariam ser ajustadas para que tivessem os investimentos. Maria sentiu um frio na barriga. E o que ganhamos com isso? O que nos garante que não seremos apenas uma peça no tabuleiro? Ela perguntou, o olhar firme, até que do fundo da sala uma voz se levantou. E se a gente não aceitar? Era Dona Edna, a senhora da comida que sempre trazia os melhores bolos. O murmúrio em volta aumentou, e pela primeira vez Maria percebeu uma união verdadeira ali. O representante hesitou, claramente incomodado. Vamos conversar sobre isso, ele disse, mas havia um desafio em sua voz. O clima se tornara mais pesado, mas agora havia determinação. A feira é sobre nós, sobre o que construímos, e juntos somos mais fortes. Maria declarou, tentando ignorar o medo que se aninhava dentro de si. As vozes em uníssono começaram a se erguer em apoio àquele clamor. O que antes parecia impossível, agora estava prestes a se concretizar, mas ainda havia um preço a ser pago. Quantos deles estariam dispostos a arriscar tudo? Aquela batalha estava longe de ser vencida. E durante aquela troca de olhares e sentimentos, um novo aviso soou. Um possível boato de fechamento da feira caso as negociações não avançassem. O coração de todos disparou. Maria sabia que era hora de agir e que o futuro de todos estava em jogo. O que faremos agora? A pergunta ecoou na mente de todos, enquanto Maria olhava para cada rosto ali, em busca das respostas. Uma nova aliança estava prestes a ser selada, mas a pergunta permanecia. Até onde seriam capazes de ir para proteger o que amavam? Maria sentou-se à beira da calçada onde a feira costumava acontecer. A luz do sol aquecia seu rosto, enquanto um misto de alegria e preocupação a consumia. A reunião com a gestão tinha sido a mais difícil de todas.
O representante da empresa não só parecia desinteressado, mas havia levantado a possibilidade de fechar a feira se não conseguissem um acordo. Seria uma tragédia, não só pela perda do espaço, mas pela perda de tudo o que havia sido construído. Em meio a tanto tumulto, uma ideia surgiu nas profundezas de sua mente. Recusar a parceria e lutar pela independência da feira poderia ser um caminho arriscado, mas era a única forma de preservar a essência da comunidade. Ser livre é o que sempre quisemos, pensou Maria, enquanto suas lembranças flutuavam entre sorrisos, sabores e a união que a feira sempre trouxe. E naquele momento, ela decidiu que a luta não seria em vão. Acompanhada de Carlos e das gêmeas, Maria convocou todos os expositores para uma nova reunião. Desta vez, o objetivo era simples: formular um plano de ação e renunciar à proposta da empresa. Sabia que seria um momento decisivo, mas seu coração pulsava com determinação. Na manhã marcada, Maria respirou fundo enquanto observava as expressões de preocupações estampadas nos rostos dos expositores. Hoje, precisamos falar sobre nossa essência, disse com a voz clara e firme. Nossa feira não é apenas um comércio, ela é um espaço de amor e luta. Estamos todos aqui conectados por nossas histórias e nossos sonhos. Os murmúrios começaram a se dispersar e, um a um, os expositores começaram a falar. A dona Edna compartilhou como seus bolos foram um conforto e um símbolo de celebrações em tantas mesas. A artesã falou sobre como a feira deu vida à sua carreira, enquanto um jovem empreendedor explicou que era naquele espaço que ele encontrou a coragem para iniciar seu negócio. O clima se encheu de emoção, e à medida que falavam, a ideia de abrir mão da parceria se firmava. Se não lutarmos agora, o que somos para nossos filhos e para nossa comunidade? Maria perguntou, seu coração acelerando. O sentimento de unidade estava de volta. Olhares firmes de determinação trocados entre eles. Para termos verdadeiramente um futuro, precisamos preservar o que faz da feira um lugar especial. Muitos concordaram e um sentimento de esperança começou a brotar. Então, um dos expositores sugeriu organizar uma mobilização nas redes sociais, mostrando a importância da feira e a força da comunidade. Precisamos mostrar ao mundo que não estamos apenas dispostos a lutar, mas que temos força suficiente para nos opormos às injustiças, ele disse, fazendo-os todos vibrarem. E assim começaram a planejar a mobilização. Criariam cartazes, vídeos e coletariam depoimentos de frequentadores da feira. Com o apoio das gêmeas, que ajudaram a desenhar os cartazes, Maria viu a união da comunidade ganhando forma. A energia era contagiante. Nas semanas seguintes, a campanha foi crescendo. O apoio nas redes sociais se espalhou como fogo em palha seca. O movimento atingiu milhares de pessoas. Maria se sentia nas nuvens, mas ao mesmo tempo sabia que a batalha estava longe de acabar. O dia do julgamento estava se aproximando. Finalmente, chegara o dia em que representariam a comunidade diante da gestão da empresa. Todos estavam nervosos, mas todos tinham um propósito. O auditório estava lotado e a energia era palpável. Maria se levantou e começou a falar. Expor suas razões. A feira não é apenas um lugar de comércio. É o coração da nossa comunidade. Nossas vozes têm que ser ouvidas. Se quisermos um futuro, precisamos batalhar pelo que é justo e manter o que construímos por anos. As palavras dela foram acompanhadas de aplausos e gritos de apoio. O número de apoiadores aumentava conforme as horas passavam. Tantas histórias conectadas por amor e perseverança, conectadas pela luta diária e pela força que cada um carregava dentro de si. Eles se tornaram a própria voz que clamava pela justiça. Após o discurso de Maria, o representante da empresa, agora em uma posição vulnerável diante da paixão reunida, parecia perdido. Com o olhar da plateia firme sobre ele, ficou evidente que ele não poderia ignorar a força da comunidade. Ao final daquela reunião, após muita discussão e troca de impressões, chegaram a um acordo. Não era o que o representante esperava inicialmente, mas era um meio-termo que preservaria a essência da feira. Maria saiu daquele auditório rodeada pelos sorrisos e abraços dos expositores. O sentimento de poder coletivo e renovado pulsava dentro dela. Mais do que um simples evento, a feira seria um símbolo de resistência e luta. Nos dias seguintes, o verdadeiro significado de sua luta se solidificou. Maria não só havia resgatado a feira, mas também reescreveu a própria história.
Ela e as gêmeas puderam ver os frutos de sua coragem e determinação. Com o apoio da comunidade, poderia não só manter a feira ativa, mas ampliá-la. A cidade inteira parecia vibrar com a energia da conquista. Agora, Maria estava pronta para abrir um novo capítulo, um que não apenas valorizava seu trabalho, mas também empoderava tantas outras mulheres. Através da feira, elas formariam não só um espaço de comércio, mas uma rede de apoio inestimável. E isso é só o começo, Maria pensou, olhando nos olhos das gêmeas que brilhavam de orgulho. O futuro agora tinha um cheiro fresco de esperança e renovação, enquanto juntas elas projetavam seus próximos passos. E a luta por reconhecimento e dignidade se tornava seu legado. Este é o momento de você apoiar nosso canal. Inscreva-se imediatamente para não perder as próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem essas experiências. Comente suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Faça valer a sua voz.